Então, a lei da gravitação universal, primeiramente, ela diz o seguinte, que a força de atração entre dois corpos quaisquer é diretamente proporcional ao produto das massas de tais corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa, tá? Então, o que essa lei coloca está aqui, ó. A força de atração, nesse caso, a força gravitacional é só de atração. Nós temos aqui como sendo produto da massa dos corpos dividido pela distância elevada ao quadrado que separa esses corpos. Aqui nós temos uma constante gravitacional, que ela vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton vezes metro ao quadrado sobre quilograma ao quadrado. Então, veja só. O que o Newton ele chega à conclusão é que a força, então, é diretamente proporcional ao produto da massa dos corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa tais corpos. E aqui, inclusive, essa relação da força com o inverso do quadrado da distância, eu quero mostrar para você essa relação através da nossa próxima tela aqui, ó. Então, me acompanha bem para essa tela. Aqui, ó, pegando a lei da gravitação universal, o que nós temos? Você tem que imaginar vamos pensar na forma mais fácil, dois planetas, que estão separados por uma distância d, que você vê aqui em branco, ó, a distância d. E entre eles existe uma força F. Se nós aumentarmos essa distância para a raiz de 2d, então pegar a distância que existia entre esses planetas e multiplicar por raiz de 2, o que vai acontecer? A força entre eles vai diminuir. Quando se aumenta a distância, diminui a força. E, nesse caso, a força diminui pela metade. E como que isso acontece? Porque a força ela cai com o quadrado da distância. Quando eu pego a raiz de 2 e elevo ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, é por isso que a força diminui 2 vezes. Se eu duplico a distância, 2 elevado ao quadrado é 4. E por isso que a força cai 4 vezes. Porque é sempre inverso ao quadrado da distância. Se eu triplico a distância, 3 ao quadrado é 9. E a força diminui em 9 vezes. Se eu quadruplico a distância, 4 ao quadrado é 16. E por isso que a força diminui 16 vezes. No entanto, agora observa aqui que quando eu diminuo a distância, tá? O que vai acontecer? Vai ocorrer um aumento na força. Então, nesse outro quadro, nós temos que... Imagine aí também, né, esses dois planetas separados por uma distância d e uma força de atração F entre eles. Então, se eu divido a distância entre eles por raiz de 2, quer dizer, eu aproximo esses dois planetas, a raiz de 2, quando eu levo ao quadrado, é 2. Isso faz com que a força duplique. Se eu divido a distância por 2, quer dizer, deixo metade da distância que existia, o que acontece? 2 ao quadrado é 4. E a força tem que aumentar por causa disso. Por isso 4F. Se eu reduzo a 1/3 a distância, que eu fico com d sobre 3, d elevado ao quadrado é 3 elevado ao quadrado é 9. E a força vai ficar 9 vezes maior. E se eu reduzo a 1/4 do que era a distância, 4 ao quadrado é 16, a força aumenta 16 vezes. Isso tudo está previsto nessa equação. Força igual a constante gravitacional, produto das massas, pela distância ao quadrado. Observe que aqui, o que é essa relação gráfica entre a força e a distância? É uma função de força, né, inversamente proporcional ao quadrado da distância. E por isso nós temos aqui essa parábola. Então, isso aqui, tá? Isso aqui é uma parábola. E está aqui, ó. Para uma força 4F, eu tenho uma distância d sobre 2. Para uma força duplicada, é porque a distância foi reduzida ou dividida por raiz de 2. E para uma força F, é porque eu tenho uma distância d. E está aqui a curva característica que representa a relação da força com a distância
força com a distância dentro da lei de gravitação universal. Considere dois planetas de massas Mzinho e Mzão, separados por uma distância r. Um objeto se encontra em um ponto entre os dois planetas. Nesse ponto, a resultante da força gravitacional que ambos os planetas exercem sobre o objeto é nula. Considerando r a distância do objeto ao planeta de massa m, pode-se dizer que a razão Mzinho sobre Mzão entre as massas dos planetas é dado por... E aqui nós temos as alternativas. Deixa eu pegar uma retinha aqui, galera. Ó, eu tenho aqui uma reta. Essa reta une o centro de um planeta. Então tá aqui, ó, esse planetinha aqui, de massa Mzinho, com um planeta maior de massa Mzão. Em algum lugar, a força gravitacional resultante sobre um objeto qualquer, esse objeto, eu vou colocar ele aqui, ó, a força, esse cara aqui ele tem massa M0 e a força sobre ele é nula. O que está acontecendo? Existe uma força de atração entre M e M0. Então, essa força de atração, eu vou representar aqui, ela fica para cá. Ó. Tá? Existe uma força de atração entre M0 e M. Isso é da atração, ela fica para cá. E nesse caso, o que está acontecendo? A gente sabe que a força resultante é nula. Isso ocorre porque F é igual a F'. Então, estamos desenvolvendo aqui o raciocínio de que F é igual a F', beleza? Só que essa força aqui é gravitacional. Professor, eu não preciso mostrar a força entre Mzinho e Mzão. Ela existe? É claro que ela existe. A força entre Mzinho e Mzão, ela existe, uma força gravitacional, porém não contribui para a solução do problema, porque o nosso problema quer saber qual é a razão das distâncias. Ou melhor, a razão entre as massas dos planetas. Razão entre as massas dos planetas. O único detalhe é o seguinte, tá? Essa distância aqui, galera, essa distância aqui é Rzinho. Essa distância daqui até aqui é Rzão menos Rzinho. Ah, mas por quê? Porque ele fala... Cara, vou ter que pegar uma outra linha aqui, não é possível. Eu tenho toque, se eu fizer uma linha muito torta aqui, tá louco. Ó, daqui até aqui, essa distância aqui, ela é Rzão. Beleza? Então, de Mzinho a Mzão é R, Rzão. De M a M0 é R. E daqui até aqui eu considero Rzão menos Rzinho. Entendido? Tranquilo? Então, olha só. Força gravitacional. Constante gravitacional. Essa força F é entre M e M0, então é o produto das massas. M que multiplica M0. Sobre a distância que vai ficar apenas R ao quadrado. Isso tem que ser igual a F'. E F' eu considero que é a força de atração entre M0 e Mzão. Então fica constante gravitacional G. Mzão. M0. E a distância aqui seria, no caso, de M0 a Mzão, Rzão menos Rzinho elevado ao quadrado. Simplificações? Sim. Constante gravitacional. Observe que o termo M0, que é a massa do objeto, aparece em ambos os lados da igualdade. Pode cortar. O não depende de M0? Não. Não depende da massa do objeto. Tá? Podia ser qualquer corpo com qualquer massa entre os dois, desde que a força fosse nula. Nesse caso aqui, o que nós temos, galera? Nós temos que entregar isso aqui como resposta. Ó. Mzinho dividido por Mzão. Então, eu já vou partir para a seguinte ideia. Vou jogar o Mzão embaixo do Mzinho. Vai ficar Mzinho. O Mzão foi para baixo. Para ficar apenas Mzinho sobre Mzão, eu tiro R
rzinho ao quadrado, e no lado oposto ele vai lá para o numerador, sobre rzão menos rzinho ao quadrado. Aqui eu posso colocar, né, esse quadrado em evidência, e eu fico com R, certo? R com R menos Rzinho, tudo isso ao quadrado. E essa é a resposta, então, desse nosso problema aqui, proposto nessa aula. Então, esse aqui é de força gravitacional de Newton. A alternativa correta aqui, pode ver, está aqui, fácil, a letra C. Tranquilo?